Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa live onde nós teremos um painel muito legal. Tenho o privilégio de receber aqui o Anderson Silva, Rodrigo Pedrosa. O pessoal trabalha numa operação bem complexa e vão dar um show nessa manhã para a gente. Nós vamos falar na prática com eles qual é esse dia a dia de defender o projeto com o responsável de tecnologia e como que o responsável de tecnologia defende esse orçamento pulando lá para os executivos, seja no Brasil ou fora do país. Seja bem-vindo, Claudemir. Importante a participação de vocês. Tragam as suas perguntas, coloquem para a gente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu costumo brincar que nós temos que hackear aqui os nossos entrevistados para que realmente a gente busque essa energia e esse novo conhecimento. Ontem nós tivemos a quarta aula falando sobre gestão estratégica de projetos, como que a gente se conecta de fato essa estrutura ao nosso modelo de negócio. Foi muito bacana, tivemos vários envolvimentos, depoimentos, as pessoas depois me procuraram no LinkedIn, me acionaram no Instagram, foi muito bacana. A gente está no meio da jornada da nova TI, estamos na nossa quarta aula, quarto item, né, iniciando a trilha estratégica. Para vocês que nos acompanham, nós já passamos pela trilha tática, falamos sobre um novo modelo de Service Desk, falamos sobre como que você cria a nova infraestrutura dessa tecnologia moderna, falamos sobre gerenciamento de custos, defesa de budget e tudo mais. Vou trazer todos esses elementos para o bate-papo de hoje. Nosso foco vai ser como que a gente realmente constrói projetos estratégicos, como que a gente conecta isso realmente aos objetivos de negócio. Antes de passar a bola para o Anderson e o Rodrigo se apresentarem, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Fábio Varricchio, tenho mais de 20 anos de caminhada na área de tecnologia, desenvolvimento de negócio e condução de startups, convivência nacional e internacional, e hoje eu tenho o privilégio de ser o CEO da Sensor IT, uma startup de tecnologia totalmente antenada a este novo mundo, essas conexões agile que a gente sempre fala. Como eu já sou meio acelerado, eu já passo a bola para o Anderson. Anderson, obrigado, meu amigo, por você aceitar o nosso convite, bater esse papo nessa manhã. Se apresenta para que o pessoal possa conhecê-lo melhor e a gente vai realmente puxar o máximo de informação de você, tenha certeza. Muito obrigado pelas suas palavras, Fábio. Para mim é uma honra estar aqui presente e fico com a responsabilidade de contribuir positivamente, obviamente, mas me chamo Anderson, eu tenho pouco mais de 20 anos também no mercado de tecnologia, atualmente eu ocupo a cadeira de CIO da Ali Combustíveis, né, e um dos principais desafios é manter essa operação, essa engrenagem funcionando e, obviamente, alinhando toda essa expectativa do nosso board, né, a estratégia do negócio e, no final das contas, dando total resultado que entregue o valor necessário. Então, espero contribuir hoje com esse painel. Para mim, como eu disse inicialmente, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Legal, muito bom. A gente vai falar muito aí sobre esse desafio, cara, defender orçamento, como que você realmente entende a necessidade do seu usuário final. Pessoal, aproveite a oportunidade, indique para os seus amigos, coloca lá que a gente está online, uma oportunidade única de estar falando com essas feras aqui, tem bastante conhecimento. Eu tive o privilégio de estar lá em Natal, eles estão numa cidade maravilhosa, pessoal. Lá, um sol, praia, eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu realmente adoro o Natal e sempre que possível quero estar próximo aí. Rodrigo, passando a bola para você, se apresenta, meu amigo, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, fazer parte desse painel, fala um pouquinho aí sobre você, para que as pessoas comecem a se conectar aí ao que vem pela frente nessa manhã. Perfeito. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, Fábio. Eu sou o Rodrigo Pedrosa, estou na Ali Combustíveis há 13 anos, desses 13, estou há 7 atuando aqui na área de projetos e à frente da carteira de projetos em tecnologia há pouco mais de 2 anos. Tive a oportunidade de me desenvolver dentro da empresa, de conhecer do negócio, e essa oportunidade de conhecer do negócio à frente da área de projetos em tecnologia me permite estar bem engajado com a estratégia da empresa. Então, a gente conhece das necessidades, conhece o que a alta gestão, o que o nosso staff espera, e nisso tentamos colocar a área de TI em evidência junto com a estratégia. Ah, bacana. Legal quando a gente vê quem realmente tem que fazer acontecer
ter essa visão, né, Anderson? É legal quando você vê que o time que está engajado ali para que, de fato, entregue. Eu costumo dizer, você pode ter o melhor planejamento do projeto, a melhor estratégia, mas quem, de fato, faz acontecer é a equipe. E se a equipe tem essa visão de conectar, de fato, os projetos, a estratégia de negócio, meio caminho já está andado. Aline, seja bem-vinda. Lucas, Jefferson Galvão, lá de Palmas, bacana. Pessoal, coloca aí de onde que vocês são, se vocês têm alguma dor, alguma dificuldade. Nosso objetivo é ter um painel prático para realmente agregar valor para vocês. E esse bate-papo descontraído, vocês podem ter certeza que eu vou na veia com questões para essas duas pessoas com bastante conhecimento. Anderson, começando aí já para você mostrar para a gente qual é esse desafio. Conta um pouquinho para a gente, cara, como foi essa sua trajetória aí dentro da Ali. A Ali aí é uma grande distribuidora aí de combustível, a quarta maior do Brasil. Realmente você tem aí uma complexidade grande dentro do seu negócio. E eu sei que você navegou aí por algumas áreas, começou lá também, tendo que se capacitar, se desenvolver. Passa para a gente, acho que essa experiência para a gente é muito legal, você mostrar aí essa evolução e como que hoje você consegue defender, de fato, esses projetos. Certamente o Rodrigo vem ali com várias necessidades, aí você tem que levar para defender. Fala para a gente dessa caminhada, o que te deu embasamento para estar discutindo com os executivos da empresa, cara. Legal, Fábio. Comecei aos 17 anos de idade, na época, Satélite Distribuidora, fazendo o trabalho de suporte. Então, nessa trajetória, eu assumi algumas posições, passando pelas mais diversas áreas da companhia, como a área de infraestrutura, de redes, servidores, a parte de suporte técnico, a parte de telefonia, sistemas, né? E isso me deu uma grande bagagem. Em termos de números, né, vamos falar o seguinte: 70% do que eu aprendi foi na prática, 20% foram nos treinamentos, né? E 10% foi errando, né? Então, eu gosto de criar essa matemática para refletir um pouco e dizer o seguinte: a gente tem que estar muito atento, né? A gente tem que se permitir e conhecer muito do negócio, como o Rodrigo bem colocou no início, para que a gente possa contribuir e agregar o valor e gerar sucesso para o negócio. A gente tem que conhecer exatamente o que a gente faz, né? Então, dentro dessa trajetória que eu tive dentro desses 20 anos, eu consegui fazer papéis operacionais para poder conhecer realmente qual é o propósito daquela área, como é que funciona, se der um problema, como é que a gente ajuda a corrigir. E aí, eu até brinco, né? O Rodrigo está comigo há um certo tempo, já conhece meu estilo de trabalhar. Quando a pessoa me liga, cara, estou com faturamento aqui, estou com problema. Amigo, eu sei o que você está passando. Eu tive esse prazer de passar uma semana faturando, entendo perfeitamente. E aí a solução vem muito mais rápida, né? Porque você conhece o negócio, conhece os impactos, e ali você faz um senso crítico. Na primeira impressão, quando chega a demanda, você já faz uma análise crítica que te permite priorizar isso da melhor maneira possível. Tá? Então, hoje, eu estou há 1 ano e meio na cadeira de CIO. Essa bagagem, essa oportunidade que eu tive dentro da empresa me permitiu passar pelas mais diversas áreas, e a gente sabe que de 20 anos para cá se passou uma era glacial inteira, né? Então, lá atrás a gente se preocupava somente com configuração de servidor e computador pessoal. Hoje a gente tem que se preocupar com segurança, com automação, com a condução dessa plataforma de transformação digital, né? Então, as especialidades, né, as especializações estão surgindo cada vez mais, e a gente tem que estar muito antenado e se permitir aprender, né, para poder, como é que a gente encaixa essas peças agora dentro desse novo quebra-cabeça. Legal, bacana. É legal quando a gente tem essa trajetória, né? Você falou uma coisa que eu comentei, acho que na de infraestrutura. Falei, antigamente, o profissional de tecnologia, ele ia lá, ele configurava o AD, o file server, ele era o cara da empresa, porque as empresas. Hoje, com o DevOps, a parte do cloud, as empresas criando seus data centers privados, essa automação, ela passou a fazer parte do dia a dia da tecnologia.
E cada vez mais nós temos que estar conectados às áreas de negócio, né? Ontem nós falamos muito na aula sobre isso, né? Sobre, então, antes de você planejar um projeto, não sai de dentro para fora, sai de fora para dentro. Vai lá na área, entende as dores, pega. Falamos muito de conceitos de startups também, isso eu vou falar bastante na segunda-feira sobre planejamento estratégico, eu vou trazer conceitos de startup, mas eu falo sempre que a experimentação e a validação do usuário é o que faz, de fato, um projeto ter sucesso. Legal, Ives, lá de Fortaleza, olha, tá pertinho aí de Natal, cara, Palmas, pessoal aí, nós tivemos ontem o pessoal de Angola, cara, super bacana, a jornada da Nova TI tem alcançado realmente várias regiões do país e já atingindo fora. Rodrigo, nessa linha, o Anderson tem um grande desafio, ele vai lá, ele quebra a cabeça com orçamento, quebra a cabeça com os executivos para defender aquilo que você tem visto também na área de negócio. De repente, vem todo um planejamento para um ano de 2020. Acontece a pandemia. Como que ficou essa sua organização com os projetos de uma forma remota? Sua equipe estava lá toda pronta. Como que foi essa mudança, pivotar, acompanhar remoto, para que, de fato, continuasse acontecendo? Porque, aproveitando, existe um dado importante que 70% das empresas não pararam os projetos em tecnologia e continuaram investindo fortemente, acreditando que essa transformação digital é o que fará toda a diferença. Como foi para você esse desafio, meu amigo, de manter aí a casinha funcionando, manter os projetos e prestar contas aí para o Anderson, cara? Vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa temática que você colocou, porque a transformação digital é algo que está acontecendo em todas as empresas por todo mundo. E essa pandemia, esse cenário de trabalhar home office, com a equipe home office, com reuniões assim por videoconferência, acabaram que deram uma engajada, aceleraram essa transformação. Para a gente, tivemos que ir lá no escritório da área, a gente praticamente em 15 dias colocou os colaboradores, todos os colaboradores do escritório para casa, para trabalhar de casa. Isso aí gerou um trabalho, uma mão de obra gigante e que a empresa vem funcionando normalmente. A gente não teve uma parada de faturamento, não teve problemáticas com essa mudança. Trazendo aqui para a gestão em TI, para a minha gestão aqui com projetos, a gente já tem algumas práticas de rotina que acabaram facilitando e não tendo tanta problemática com essa mudança de cultura, podemos dizer assim. Reuniões frequentes com a equipe, discussões frequentes com a gestão para avaliar andamento de projetos, priorização, situação de risco, algo que pode impactar lá na frente no resultado. Isso já era nosso dia a dia. Já eram práticas que, por a empresa ser muito grande, nem sempre eram presenciais, eram videoconferências, áudios, e que, através do trabalho home office, permanece. Com a equipe em si, a gente se reúne frequentemente, uma vez por semana, a gente traça a estratégia do que vai ser feito na semana e reavalia o que foi feito na semana passada, na semana anterior. E isso a gente consegue dar condução, dar vazão e acompanhar a equipe com maior facilidade. A gente não tem nenhuma problemática assim nesse sentido. O que acontece são aqueles pontos fora da curva, que a gente precisa estar mais próximo para poder avaliar algum cenário de risco, estar bem alinhado, principalmente no aspecto de comunicação, fazer a documentação daquilo que está sendo realizado. Isso aí a gente tem, com a distância, um pouco maior dificuldade, óbvio. Mas estando com a equipe próxima e tendo uma metodologia bem definida nesse aspecto, não há grande dificuldade. Dificuldade sempre vai ter, seja presencial ou remoto, mas todas elas são superadas com esse engajamento. Entendi, pô, legal. O Wagner aqui, ó, Alves, ele é professor. Ô, Wagner, contribui aí, ó, pode colocar também sua visão sobre esse assunto. Eu sei que tem uma pergunta, eu vou voltar depois para você, Rodrigo. Você já vai pensando aí, tá? Se ele está os top 5 aí da linha de atuação na área de projetos, tá? Vou dar um tempo para você pensar na resposta, para não ser aí de supetão, tá? Anderson, voltando aqui com você, quando você navega por várias áreas de negócio, mesmo sendo na trilha da tecnologia, você tem muitos anos já, isso facilita o relacionamento com os usuários. No meio dessa pandemia, por que eu bato na tecla nisso? Porque as áreas tiveram que se reinventar, se ressignificar, realmente mostrar o valor de uma atuação ágil, né? Eu costumo dizer que esses conceitos de startup, o conceito ágil, ele vem cada vez mais para ficar, porque as empresas estão precisando mudar os seus negócios rapidamente. Você precisou tomar alguma ação específica quando você viu que estava mudando o direcionamento? Como que foi defender, continuar essas atuações,
a sua prestação de contas para os executivos, cara. Como que é essa sua relação de enxergar os projetos, prestar conta para a empresa, como que você tem que mostrar o valor, como que você tem se posicionado agora que já está tudo muito mais à distância, cara? Perfeito. Nós passamos recentemente por algumas mudanças na diretoria da empresa e a maior dificuldade era quando você criava aquele relacionamento que já se tornava um pouco mais íntimo, permitia uma fluidez melhor, tanto na solicitação, na defesa, na priorização dos projetos. E, recentemente, eu passei por uma jornada de levantamento dos números, né, do orçamento, do budget para os próximos 5 anos. E aí, o que ficou em evidência foi exatamente o seguinte: a empresa ela está passando por transformações, né, até porque quase há 2 anos, vamos estabelecer esse momento, a Ali foi negociada para uma empresa do exterior, né? E aí, nesses 2 anos, a gente tem feito muitas trocas de conhecimento, estamos numa transição, e a TI, até, vamos dizer, meses atrás, ela era muito permissiva, ou seja, nós tínhamos muita autonomia e pouca prestação de conta, né? Agora a gente tem mais prestação de conta e menos autonomia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós estamos numa defesa e numa organização que permite que toda e qualquer iniciativa, projeto que vier demandado budget, é necessário ter um bom plano de ação, né, um business plan muito bem elaborado, vamos dizer assim, que sustente aí os 4 pilares. Primeiro, pessoas, né, quem é que vai estar envolvido nesse negócio. Segundo, qual é o retorno quantitativo, qualitativo desse projeto. Terceiro, como é que a concorrência vai enxergar isso aí, né? E por último, qual é o valor a ser investido, né? Então, quando você coloca esses atributos e aí é apresentado isso como um caso a ser negociado com a diretoria, é óbvio que a priorização dos projetos ela fica muito melhor, né? Nós tínhamos um papel, até tempos atrás, de decidir sobre a priorização dos projetos. E acaba que a responsabilidade fica muito em cima da TI. E aí, a gente está agora fazendo o quê? Uma redefinição do conceito de priorização, onde quem tem que definir é a alta gestão, porque eles entendem em que momento nós estamos e aonde a gente realmente precisa melhorar para poder investir, tá? E aí, a TI, ela recebe isso já definido lá de cima. Um outro ponto também a TI, ela precisa se posicionar, fazer um pouquinho do gatekeeper, né? Ou seja, a gente precisa controlar essas entradas e saídas. É óbvio que a gente tem a responsabilidade e a autoridade de dizer não também, né? Se chega alguma coisa atravessada, diz, olha, vamos repensar isso aí, porque não me parece ser alguma coisa que dê muito resultado, ou que vai dar muito certo, né? Mas a gente continua com essa autoridade, o que é muito bacana. Mas agora que a gente tem feito esse realinhamento com a autogestão, fica muito mais fácil de defender, porque a própria área solicitante é quem tem que defender os seus interesses e lá na frente tem que prestar conta, né? Basicamente, com essa mudança, a TI ela vai estar muito mais inserida dentro da estratégia do negócio, se relacionando melhor internamente, debatendo conceitos e critérios de uma forma muito mais ampla, né? Dando visibilidade daquilo que a gente tem feito e a gente tem no backlog a fazer, compartilhando isso com um grupo que realmente toma decisão e tem dado muito certo, né? Esses últimos exercícios que temos feito agora tem dado muito certo, tem dado muita visibilidade para toda a alta gestão e ajudado também na alocação correta dos recursos. Legal, legal. Depois eu vou voltar com você. Tem uma questão que você falou aí nas suas explicações, e eu acho que é muito legal, porque eu quero trazer cada vez mais esses casos práticos. Foi um processo de fusão que vocês passaram,
Isso é bem legal, porque ali certamente vários projetos se misturaram, teve que ter uma análise sua criteriosa sobre esse posicionamento. Mas antes eu quero voltar aqui com o Rodrigo. Pessoal, reforço só, coloque se vocês têm dúvidas, algum ponto. Eu vou aproveitar aqui a questão que foi nos passado sobre top 5 linhas de atuação na área de projetos. Até reforço para você, Rodrigo. A questão da gestão de projetos tradicional, você enxerga que vem morrendo, que realmente agora o ágil, ele é o que está ganhando força? Até para você emendar nessa pergunta que foi feita, eu costumo sempre dizer que o ser ágil é atender de fato a expectativa do negócio. A metodologia, ela vai ser a ferramenta que vai fazer você atingir aquele objetivo. Mas o grande ponto é eu defender esse projeto, eu criar ali um business case, eu saber quanto que ele vai trazer de royalties, tem payback, tratar a parte do TCO daquele projeto. Muitas vezes as empresas, elas não estão avaliando esse cenário, elas estão executando muito rápido projetos. Quando chega no final, na hora da validação com o seu cliente, ela percebe que não é bem aquilo, tudo mais. Passa, então, para a gente qual é a sua visão sobre o modelo tradicional, modelo agile e essas 5 listas aqui sobre a atuação na área de gestão de projetos. Começando a falar um pouco dessa linha de atuação, eu acho que a gente tem uma particularidade que é o negócio de combustíveis. A área de combustíveis no Brasil é uma área regulada, muito bem monitorada, muito bem fiscalizada. Tem muitas particularidades. Nesse contexto, considerando o top 5, o primeiro dos primeiros lugares aqui que a gente considera os projetos, são projetos de atuação fiscal. A gente tem obrigações legais a ser cumpridas, que a penalização, se não for realizada, é uma penalização alta, pode até fechar nossas filiais. Então, ele, sem dúvida nenhuma, é a nossa priorização total. Em sequência, a gente vem discutindo soluções que venham trazer inovações para a empresa ou retorno financeiro. Então, a gente tem uma particularidade aí no segundo e terceiro lugar que ficam muito trocando, digamos assim, de posição entre o segundo e o terceiro lugar de atuação. Soluções também que envolvem melhoria de processos. Processos querem dizer que a gente consegue ter uma solução mais ágil, consegue ter o resultado do trabalho de maneira mais rápida, utilizando menos recursos. A gente ter pessoas para atuar pensando e deixar que a máquina, deixar que as soluções em tecnologia que tragam a solução daquele trabalho burocrático. Eu acho que desde o início que a tecnologia surgiu, esse é um aspecto que vem ganhando cada vez mais força, e tem aí soluções de RPA, soluções de BPM, que acabam auxiliando nesse sentido. Já com relação à gestão, de fato, de projetos ágeis ou projetos tradicional, independente do projeto, que o usuário, que o nosso cliente espera, é visualizar aquela solução, é ter aquela solução em uso. Então, os projetos ágeis permitem que a gente tenha esse acompanhamento, haja entregas com maior número de interações, possamos acompanhar com a área que está recebendo aquela solução, se está atendendo as expectativas deles, e quando não está, a gente consegue direcionar um caminho melhor, conseguimos mudar o rumo do barco, digamos assim, de maneira que eu não preciso estar no final de um projeto para perceber que houve um erro de conceito, um erro de negócio. Então, as soluções ágeis, nesse sentido, contribuem demais para a assertividade ao final do negócio, ao final da entrega. Ágil não quer dizer que não há documentação. A gente tem também um trabalho de documentação por trás, um trabalho de acompanhamento financeiro, acompanhamento de requisitos, acompanhamento de entregas, documentação de mudanças que nessas entregas podem vir a ocorrer, mas, sem dúvida nenhuma, o modelo ágil eu acho que vai estar cada vez mais presente nas empresas. Para a gente, nossos projetos, eu não consigo hoje me recordar de um projeto que a gente não esteja trabalhando nessa metodologia, e vem dado muito certo. A equipe é engajada nesse sentido. Nas nossas discussões semanais, trazemos as dúvidas dos projetos que estão atuando para o comitê, para que a gente discuta, oriente, direcione, e quando não está na minha alçada, o Anderson, obviamente, participa conosco e dá o aval, digamos assim. Então, o nosso grupo como um todo, ele é bem unido nesse sentido e bem engajado na metodologia, e eu acho que isso facilita muito. E, como consequência, as áreas são beneficiadas nesse contexto. Não, legal. Pô, bacana, cara. Legal ver depoimentos práticos. Apenas reforçando para quem está nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos no meio da jornada da Nova TI.
trazendo conceitos práticos. Ontem nós tivemos uma aula sobre gestão estratégica de projetos, conectando aos objetivos de negócio. Você que ainda não se cadastrou, se cadastre na jornada da Nova TI. Hoje eu vou falar sobre governança de tecnologia, a parte de compliance, está imperdível. Às 20 horas, teremos a nossa 5ª aula, a segunda da trilha estratégica. Logo mais eu vou passar para vocês um vídeo bem rápido, para vocês perceberem como que nós temos nos organizado nessa trilha. Aqui, Anderson, o Claudemir, ele até colocou para a gente, só ver se eu consigo te ajudar, Claudemir. Você está colocando que você já fez COBIT 5, o ITIL. Bom, o COBIT ele já passou por uma nova atualização, né? O ITIL agora no 4, ele traz essa questão da conexão, do Agile, ele é bem legal. Se você já foi para o ITIL 4, sensacional, porque realmente dá uma maior agilidade. Eu vejo que o mercado, ele busca, de fato, aquilo que traga retorno e aquilo que o Rodrigo, ele pontuou, né? Quando você trabalha com Agile, você se relaciona mais, você se comunica, você consegue mostrar valor com pequenas entregas, a equipe fica mais engajada, porque a equipe ela se motiva, porque ela participa de uma construção e rapidamente ela vê resultado. Então, esse feedback, essa troca é sensacional. Eu acho que uma linha legal para você, até pela sua experiência, por toda a sua trajetória, ir para uma linha de gerenciamento de projeto, com esse conceito Agile, é legal, vai te dar uma visão bacana, te dar um pouco mais de Kanban, essa parte organizacional, o próprio Scrum. O Scrum é legal, o Scrum é uma ferramenta que vai te ajudar com o Agile. Muitas pessoas têm estudado o Scrum, então você tem lá o Scrum, você tem Kanban, você tem várias ferramentas. Eu gosto muito do Design Thinking para vocês pensar. Se você tiver a oportunidade, ver a questão do Lean Startup, essas metodologias Agiles, assim, muito mais focadas em startups, certamente vai te clarear um direcionamento, tá bom? E parabéns aí pela energia, cara, de estar buscando novos conhecimentos. É isso que eu falo. Não há tempo, acho que cada um tem que buscar recomeço, ressignificar as nossas trajetórias. Anderson, nessa linha, cara, você vem se estudando, se aprimorando, porque você percebe que houve uma grande mudança, né? Você falou que antigamente tecnologia tinha tudo ali debaixo do braço, de repente você viu que começou a ser descentralizado. A área de negócio passou a ter um valor e uma decisão muito importante. O negócio começou a ter top-down algumas requisições, por quê? As empresas passaram a ter fusões, joint ventures e tudo mais. Você passou recentemente por um processo como esse. Como foi estar inserido no poder decisório, ou seja, você participar dessa decisão, essa organização, e aí você falou sobre as priorizações, cara. Conta pra gente um pouco essa sua experiência de participar por um processo tão importante de fusão de empresas, receber um aporte, onde você passa a ter maior responsabilidade, passa a prestar contas. Então, aquilo que era só interno, eu gastava dinheiro com o servidor, com o FAR. Não, peraí, agora você presta conta porque tem um investidor lá de fora que quer saber para onde está sendo enviado esse dinheiro. Conta pra gente, cara, essa experiência, porque é sensacional. Eu já tive o privilégio de conversar com você no particular, mas eu me permito a trazer aqui ao vivo para você debater um pouco sobre esse tema tão importante. Olha, Fábio, bela pergunta. Enquanto você falava, eu estava aqui refletindo. Eu fiquei do lado esquerdo do muro, em cima do muro e do lado direito do muro. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos a oportunidade de fazer 4 fusões e aquisições. A primeira, a gente fez uma fusão 50-50%, onde participei ativamente na definição de processos, na escolha de ferramentas, interagindo com pessoas chaves, e a sorte é que a empresa ela adquiriu uma outra que existia, que possuía o mesmo sistema ERP. Então, a transição foi muito fácil. Apesar de ser o mesmo sistema ERP, mas os processos das duas empresas eram muito distintos, porque as duas empresas concorriam entre si, né? E havia um respeito, né? Até hoje ainda há esse respeito do fornecedor e não abrir o jogo, abrir o core business, as regras de negócio de uma empresa para outra, né? Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Depois, tive mais 2 oportunidades onde a empresa adquiriu empresas menores. Então, é meio que dar as diretrizes e aí você espera que quem está ali contribuindo no processo atenda os requisitos e se adeque à realidade dessa nova
nesse novo momento. E aí, naturalmente, a fusão ela acontece e as empresas ficam consolidadas num único ambiente. E agora, recentemente, a Ali foi adquirida. Então, a gente passou a ser liderado, vamos dizer assim, as diretrizes, as políticas, o modo de trabalhar, as regras de segurança, as permissões, enfim, a política de anticorrupção, compliance, ou seja, todos esses aspectos estão sendo trabalhados conosco e agora a gente tem que mudar, né? Agora eu estou do outro lado do muro, né? Como eu falei, a gente está tendo que mudar um pouco o mindset por vários motivos. O principal é porque o estilo de trabalhar de uma empresa multinacional ela segue uma outra cultura, uma outra tradição, uma outra metodologia. Por mais que a gente tente no bate-papo, cara, vamos tropicalizar, né, esse tema, porque aqui no Brasil funciona dessa forma, nem sempre a gente chega a um meio termo, é mais por uma necessidade, uma coisa já consolidada na controladora, e, de novo, a gente precisa realmente seguir os passos que são colocados ali. Então, foi legal essa trajetória, essas 4 fusões que a gente tem passado, porque tem dado 3 dimensões muito bem definidas, né? De estar fazendo ali um trabalho onde você manda, outro que você é equiparado e outro que você fica submisso, né? Então, enfim, é bastante desafiador, né? Não é uma coisa muito simples e ágil de ser feita, porque trabalha processos, pessoas, é o mesmo produto, né? Então, a forma, às vezes, de você lidar com determinadas situações é um pouco mais de atenção para não gerar um conflito de interesse, então tem que tomar bastante cuidado, um pouco de jogo de cintura ali para também não atropelar e gerar um insucesso, uma coisa improdutiva nesse momento de fusão. Então, a recomendação, né, assim, dentro dessa experiência, é que vamos escutar, entender e achar o melhor momento, uma melhor forma de fazer essa transição, garantindo o sucesso, né, mudando um pouquinho o mindset da outra parte, da sua parte, para que isso funcione e gere, novamente, aquilo que é esperado. Não, legal. Eu fiz essa pergunta porque eu trabalhei muitos anos na TOTS, né? Então eu participei quando era microsiga, várias fusões, e quando nós desenhamos esse projeto da jornada, nós pensamos o seguinte: eu quero trazer assuntos práticos, porque falar sobre Scrum, pessoal, tem uma porrada de cursos que tem na internet, inclusive gratuito. Eu acho que o legal é você trazer o dia a dia, cara, trazer assim, cara, a minha empresa vai fazer uma fusão, e agora? Ferrou. Por quê? Porque, Fê, no bom sentido, né? Porque, assim, eu tenho que estar preparado para defender um projeto, defender uma ideia, eu tenho que estar pronto, cara, para entender o meu negócio e conseguir pleitear isso perante a empresa, como que ela deve seguir, porque eu costumo dizer que a área de tecnologia, o CIO e o time são funções de confiança. Se a empresa não tiver a segurança, que o Anderson vai lá, ele vai olhar lá a outra empresa, vai ver como que dá para fazer esse merge, como que eu faço essa fusão, cai em descrédito, tá? Então, quando nós pensamos na jornada, e agradeço aí vocês estarem realmente colocando a vida real como ela porque enriquece quem está nos ouvindo, né? Porque senão a gente acha que gerenciar projeto é eu colocar lá o meu Scrum, meu Squad lá, eu boto aquilo para rodar. Assim, essa parte, lógico que tem as suas dificuldades, tá? Mas eu acho que essa parte anterior, ela é a mais complexa. Defender orçamento, criar business case, trocar ideias com a alta diretoria sobre os pontos de vista, por que investir em um cenário de crise, sendo que vai ter um retorno, falar a mesma linguagem. Então, com essa linha, nós desenhamos a nova jornada com 6 aulas, tá? Hoje eu vou estar na 5ª aula falando sobre o tema de governança, vou entrar nesses assuntos que o Anderson está tratando, assim como o Rodrigo, a parte de segurança, vai emendar, Fernanda, com aquilo que você está falando. Eu só vou fazer rapidinho uma chamada, só para vocês entenderem o que é a jornada. Vai passar um vídeo bem rápido e eu volto para responder a Fernanda sobre essa questão do aumento do cyberataque, tá? Não perca. Olha só como tá legal essa jornada, pessoal. Você percebeu que a transformação digital tem sido um divisor de água neste momento tão importante que nós temos passado? Você tem enxergado e sentido na pele a importância de um TI alinhado aos objetivos estratégicos do negócio? Então venha comigo participar da jornada da nova TI. Quero falar com você sobre os desafios enfrentados na tecnologia,
muitas vezes dificuldades de gerar valor, de organizar demandas descentralizadas, convencer a área de negócio sobre tudo que você tem feito na área de tecnologia. Então, vem comigo, quero te mostrar um novo caminho. Legal, pessoal. Então, assim, a cada aula a gente disponibiliza template, tem artigo, tem um monte de conteúdo para te ajudar a colocar na prática. Inclusive, a gente tem aí o IT Model Canvas, tá? Quem tiver interesse, ajuda muito vocês conectarem os projetos aos objetivos estratégicos de negócio. Rodrigo, eu já vou passar a bola para você. Eu só vou responder aqui a Fernanda, que ela falou aqui sobre o aumento dos ataques, né? Realmente, nós tivemos 30.000% de aumento de cyberataque. Isso representa mais de 19 milhões de dólares de extorsão de valores. Tá? Eu costumo dizer, eu tive o privilégio de ser convidado para participar de um painel essa semana da Pixel, onde nós debatemos exatamente esse assunto. Né? Falamos muito e hoje à noite eu vou falar mais sobre esse tema. Por quê? O que acontece? Essas empresas que foram para o home office passaram a utilizar os seus computadores próprios. Então, o seu computador, muitas vezes, que era usado só para você trabalhar, você acabou dividindo com a escola, com o filho, tudo mais, porque virou uma rotina totalmente diferente. Realmente, a segurança deu ali uma baixada de guarda, e o que resultou no ataque, tá? Que é o mesmo ponto aí que o Claudemir está colocando. Pessoal, se alguém tiver um complemento, fiquem à vontade, tá? De passar. O que eu sempre falo é que, independente de onde esteja o seu equipamento, a segurança ela tem que permear. A segurança da informação ela tem que ser um processo, tá? Desde a parte de conscientização, de treinamento, gerar para a pessoa significado, criar processos tecnológicos, porque às vezes a segurança está caminhando de um lado, a área de tecnologia está do outro. Controles de patch, de antivírus, firewall, conexão de VPN, a gente entra numa camada mais técnica, mas a gente vê que as empresas estão totalmente despreparadas, tá? O objetivo nem é falar muito da startup que eu estou conduzindo, mas a Sensor IT, vendo exatamente essas dores de mercado, tecnologia descentralizada, risco de vazamento de informação, terceiros conectando de formas indevidas, pessoas com seus equipamentos totalmente desprotegidos na casa. Então, nós partimos de uma dor para construir uma plataforma. Então, hoje nós temos uma plataforma de gestão e governança em tecnologia para ajudar pessoas, assim como você tem pontuado, tá, Fernando? Então, só para fazer um spoiler aí do que é a Sensor IT, do que nós fazemos, nós partimos de uma dor de vários pontos. Você tem uma única plataforma, gestão, governança, segurança, aliada às principais normas de mercado, tá? Pena que a gente está indo para a fase final, aproveitem a oportunidade, façam mais perguntas, porque eu já vou emendar aqui com o meu amigo Rodrigo para ele falar agora qual tem sido a sua maior dificuldade. Nós falamos da parte boa, eu organizo equipe, eu falo, cara, conta pra gente, cara, as dificuldades, legal? Vamos falar assim, cara, aquilo que você está tendo que aprender, ter lições aprendidas, e não é demérito nenhum, todos nós erramos, todos nós temos dificuldade. Vida real, cara, como tem sido o seu dia a dia para que você realmente contorne situações adversas, porque o Anderson ele tem um grande desafio, prestar conta do resultado. Mas, cara, o dia a dia, a bola está contigo, meu amigo. Como tem sido esse dia a dia? Os indicadores realmente da área de projetos em tecnologia estão na minha mão. Para manter os indicadores online, em dia, a nossa maior dificuldade é a nossa velocidade em relação à velocidade de terceiros. Nós não temos desenvolvimento, soluções internas. Então, a gente tem vários fornecedores que eles têm que se adaptar à nossa velocidade, à nossa necessidade, para garantir as entregas cumprindo os nossos indicadores. E com esse cenário de pandemia, nem todos conseguem nos acompanhar. Nós temos o engajamento, nós temos o recurso interno, que está muitas vezes disponível, mas muitas vezes o fornecedor não se preparou adequadamente para esse cenário. E essa é a nossa maior dificuldade. Não adianta a gente estar com a tarefa de casa 100% realizada se o terceiro também não tiver. Então, em nossas parcerias, a gente procura discutir esse assunto, procura até colaborar com eles, discutindo metodologia, boas práticas, para que aquele esforço que a gente tem dentro de casa também tenha no lado de fora, também tenha com o parceiro, e a gente consiga engajar no resultado esperado. Um ponto que eu acho importante também destacar é que a gente falou um pouco aqui de ferramentas. Foi falado aqui no bate-papo do Scrum, por exemplo. A capacitação nas ferramentas ela é importante. Ela nos dá um direcionamento.
mas não quer dizer que ela vai ser 100% obedecida na prática. Eu e minha equipe, a gente tem conhecimento de Scrum. Nós temos conhecimento do guia PMBOK para gerenciamento de projetos, mas é um guia, como o próprio nome já diz. Ele não obedecer ele 100% vai burocratizar, e o resultado, que é o que a empresa espera, que é o que os nossos clientes esperam, vai demorar muito mais se for para fazer passo a passo. Então, nós criamos nossa metodologia própria para gerenciamento, baseado nos guias, nas boas práticas, e que nos traz um resultado conforme esperando para obedecer nossos indicadores e, principalmente, atender a estratégia da empresa e colaborar para cada vez mais o nosso negócio estar um passo à frente. Pô, legal. Até aqui, ó, o Claudemir está colocando algumas questões, né, sobre a parte de segurança, etc. É legal quando você olha o seu projeto e você consegue saber se aquele projeto ele vai resolver uma dor, vai minimizar um risco de segurança ou se ele vai abrir uma brecha maior. Porque você falou uma questão muito legal. Para você entregar um projeto, e é o bate-papo que eu vou passar depois ainda para o finalmente com o Anderson, se você não entender a cadeia de valor da empresa, você saber onde são os seus pontos mais vulneráveis, você começa a construir projetos que você vai abrindo mais essa porta da vulnerabilidade. Criações de APIs, com baixo nível de controle, você vai criando essa relação com o seu terceiro, que é muito importante. Acho que o terceiro na empresa, esse parceiro, ele realmente tem que ser estratégico. Não dá mais para a gente trabalhar numa relação de que nós e eles, realmente, hoje as empresas, hoje elas precisam muito dessa parceria. Falei ontem bastante sobre esse gerenciamento de contratos de fornecedores, essa relação financeira que não pode ser uma coisa esmagadora, mas realmente nós temos que ajudar os nossos parceiros a atingirem esses objetivos. Indo aqui, Anderson, para essa parte final, cara, deixa suas últimas dicas, recomendações, como que você tem feito aí para conduzir as áreas, atingir esse sucesso. Eu vejo uma equipe bem engajada, tá? Não é porque eu estou próximo. Ele comentou, né, sobre o conhecimento do próprio Scrum, metodologia. Tem, por exemplo, o Paulo Norberto, que está até nos acompanhando. Legal que você está acompanhando. Tirou agora, recentemente, a certificação. Vejo o engajamento do time em buscar novos conhecimentos. Eu vejo isso como uma questão partindo de lideranças, tá? A liderança ajudando a equipe realmente se desenvolver, buscar novos desafios. Como tem sido gerenciar esse time, Anderson? Fazer esse time estar motivado, estar animado, e você tem esse elo aí com a alta direção. Passa para a gente a sua dica final aí, para a gente poder se alimentar um pouquinho mais do dia a dia da Alica. Sou suspeito de falar, tá? Mas, olha, a gente tem que se permitir muito, né? Eu acho que um relacionamento de sucesso, ele não é só dentro do portão da empresa, né? Para dentro das instalações, ele se estende também do portão para fora, né? E nesse momento de pandemia, nos obrigou a ficar em suas respectivas casas, né? Primeiro ponto é defender um Anywhere Office, ou seja, não importa se você está em casa, na fazenda, na casa da mãe, enfim, cara, entre nesse ciclo como se você estivesse trabalhando internamente, né? Então, dar essa liberdade para o colaborador é fundamental, tá? Um outro aspecto também é não se distancie, né? E o que é que eu tenho feito? Ligado para cada um, né? Para mostrar o seguinte, eu tenho uma hierarquia a seguir, basicamente eu preciso estar ali me reportando com meus diretos, né? E com a alta gestão, obviamente, mas olha o quão satisfatório é você ligar para a sua central de relacionamento para saber como é que está o nível de serviço, quem é que vai te atender e falar, cara, é o Anderson que está te ligando, como é que estão as coisas? E aí você levar isso não de uma forma muito formal, mas uma forma informal, para você garantir o quê? Um bom balanço, né? Um equilíbrio nesse relacionamento interpessoal. Então, na hora que você chega, cara, estamos juntos, a gente está no mesmo patamar, isso engaja, isso motiva, isso faz com que o cara acorde logo cedo, vou conectar na empresa, vou trabalhar, vou dar o meu maior, sou reconhecido, o líder está junto, entendeu? Então, às vezes a gente tem que fazer algumas priorizações na nossa agenda e determinar momentos específicos para, cara, vou tirar amanhã
primeira horinha para responder os e-mails, depois as aprovações, depois atuar nos projetos, depois fazer reunião de equipe, depois alinhar a alta gestão. Enfim, a gente não pode... É natural terminar o dia e chegar à conclusão, cara, não atingi 50% do que eu tinha previsto para fazer hoje. Tá? Isso é ótimo, isso não é ruim, não. Mostra que você trabalhou, mostra que você fez. Se não atendeu a expectativa, não tem problema. A lista é a mesma, eu vou cortar o que eu já concluí hoje, amanhã eu continuo. E assim vai, e alinhando todas essas expectativas, para também não gerar o caos dentro da organização. Então, quando veio o desafio, né, só pegar um ganchinho aí do que o Rodrigo falou um pouquinho lá atrás, a empresa precisou migrar 400 colaboradores em 15 dias para suas respectivas casas. Todo o time ficou engajado. A maior sensação de realização foi quando o presidente chegou, cara, vocês estão de parabéns. Eu nunca imaginei que a empresa tinha essa capacidade, essa velocidade para migrar todo mundo e continuar trabalhando, fazendo as mesmas coisas fora do escritório. Isso, para mim, foi muito gratificante, né? Entendo também o seguinte, e aí cabe discussão, talvez, Fábio, para um outro painel, tá? As últimas perguntas eu tenho lido aqui, ela tem um foco na parte de cybersecurity, tá? Existem muitos detalhes que envolvem, e a gente não pode fechar os olhos, também não pode economizar, tá? Porque isso é uma ameaça real. Teu negócio vale aquilo que ele entrega para os acionistas, para a sociedade, para os seus clientes, para os colaboradores, né? Ele transmite uma imagem, uma credibilidade. Se você sofre um ataque e fica imobilizado, qual é o valor que você entrega, né? Então, a preocupação é, gente, reflita um pouco sobre como é que um ataque pode prejudicar o negócio na pior situação e como prevenir isso. Quantifique. Leve isso para o board da empresa. Porque eu tenho plena convicção nesse tempo que eu estou aqui atuando, visto o quanto a área de cybersecurity evoluiu. A gente tem Red Team, Blue Team, a parte que administra, tem muitas empresas fazendo esse tipo de trabalho. Então, é importante que a gente fique também blindado a isso e construa formas de backup, né? Na pior situação, cara, aconteceu o pior. Você tem backups, eu não falo backups, quais são? Como é que a gente restaura isso? Como é que a gente volta a operar sem sacrificar o negócio, né? Muito legal, gostei das iniciativas aqui, né? E de novo, né? O que move é a proximidade, é o relacionamento, é dar certeza de continuidade, é motivar, elevar positivamente o colaborador para cima, que aí você tem resultado. E foge um pouquinho da tradição, né? A gente participa de dinâmicas, de treinamentos e vemos o seguinte, o que move é salário, vírgula, nem sempre, né? O que move é um conjunto de fatores, né? Salário é compatível com um bom ambiente de trabalho, um bom relacionamento, saber escutar, dar autonomia, isso move também, né? Então, foi a forma que a gente encontrou, que exercitou, para poder garantir um bom sucesso, um bom trabalho durante esse momento de pandemia. Legal. Pô, Anderson, obrigado, cara, pela sua participação. Acho que foi bem legal a gente poder escutar um pouco a vida real, essa parte de fusão, etc. Você falou de um item bem legal sobre a organização. A parte do projeto, ele está inserido no meio do nosso dia a dia. Eu falei recentemente sobre a tríade do tempo, né, onde eu falei daquilo que você organiza, o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Ou seja, se a gente conseguir balancear e trabalhar naquilo que realmente eu estou planejando, que é o importante, que existe planejamento, eu separar tempos para eu trabalhar naquilo que é urgente, que pode acontecer, e nos itens circunstanciais, 70, 20, 30, cara, eu acho que aí é o percentual ideal, a gente consegue dar vazão, atingir expectativas, para que a gente possa realmente ter ali a nossa vida, tanto a pessoal quanto a profissional, num bem-estar, né? E quando a gente está bem consigo mesmo, consequentemente, os nossos colaboradores, a nossa equipe, quem a gente está se relacionando. Isso eu falo para o pessoal sempre, cara, pratique esporte, se alimente bem, porque tudo isso faz parte. Às vezes a gente pensa só, vamos ler livro. Cara, tem todo um contexto a ser seguido, tá? Obrigado a todos que têm nos participado. Quero emendar aqui com o Rodrigo também. Cara, obrigado pela sua participação. Dá a sua mensagem final, sua dica final. Fique à vontade, meu amigo.
e foi um prazer tê-lo nessa manhã para debater um assunto tão interessante e ver o dia a dia de vocês, como na prática funciona. Eu agradeço a oportunidade, Fábio, da gente conversar, e minha mensagem final é muito alinhado com o que o Anderson colocou aqui, que estejam próximos às suas equipes. Vejam não só o lado profissional, mas o aspecto pessoal. Muitas vezes o colaborador está trabalhando de casa, está com algum tipo de problema, tenta perceber, tenta ter empatia, tenta ter proximidade, porque ele vai render melhor e lá na frente ele vai compensar. Questões de horário, que a gente está trabalhando em casa. Se o cara está pegando às 9 da manhã, saindo às 19, está entregando, acabou-se, não tem isso. Tenta estar próximo, tenta ter empatia e acompanha os resultados. Você, próximo à equipe, você, como gestor, tem a ganhar e a empresa também. Os resultados vão ser alcançados. Sensacional. Isso é uma coisa muito bacana, cara. Acho que cada vez mais está mudando aquela questão de comando e controle e partindo para o propósito e geração de resultados. Eu acho que essa modernidade, esses conceitos agile, vem nos ensinando o quanto que a gente precisa realmente confiar na equipe, saber delegar, acompanhar, medir resultados e não aquela questão de quanto tempo eu realmente estou com o computador ligado, quanto mais, porque acho que o ser humano e a pandemia nos ensinou esse grande ponto, tá? Então, pessoal, mais uma vez, quero agradecer aos participantes, especialistas aqui. Tá aqui, ó, o recadinho do Paulo Norberto para vocês. Aí, ó, faz um coraçãozinho para ele. Paulo. Uma live para você falar das suas experiências, cara. Vejo quando você vem estudando, caminhando. Vou bater um papo com você também, trazer para a discussão, que eu acho que é legal. É legal a gente trazer sempre a vida. Exatamente. A pessoa que está ralando lá também, buscando conhecimento, porque às vezes a gente só quer ver aquelas de sucesso, assim, o cara já está lá, putz, ele é CEO, não sei o quê, mas existe muito aprendizado, né? Existem muitos erros. Eu costumo falar o seguinte, dentro da jornada eu quis consolidar 6 tópicos que é onde eu já tive que bater a cabeça, já errei, mas daquilo que de fato mudou minha carreira, mudou realmente o olhar das empresas por onde nós passamos e como nós temos ajudado, realmente vem dando bastante resultado. Por isso que eu incentivo a todos vocês, participem da jornada, ainda dá tempo, estamos ali com um grupo bem bacana dentro do Telegram, passando conteúdo rico, prático, assim como vocês têm visto aqui na vida do Rodrigo, na vida do Anderson, que enriqueceram essa live. Mais uma vez, obrigado a todos. Anderson e Rodrigo, um grande abraço. Certamente vamos marcar outras aí, porque esse papo tem muito ainda para ser colocado na mesa, cara. Isso é legal. Obrigado pela abraço a todo mundo. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Curtam as redes sociais da Sensor IT, tem vários conteúdos. Não deixe de olhar lá no nosso site. Curtam a Darius. Um ponto importante, quando falaram de segurança, quando eu tive na mão a decisão de receber um aporte, um investimento na minha empresa, a primeira decisão foi qual que era a índole da pessoa e qual que era realmente o propósito. A Darius, ela é a parceira investidora da Sensor IT, ela tem uma veia muito grande de segurança e continuidade de negócio, e isso que nos resguarda ter uma startup segura e ajudando grandes empresas, tá bom? Um forte abraço a todos, nos vemos hoje às 8 horas da noite, sem falta, pessoal. Esse assunto ainda tem muito para continuar. Até mais, forte abraço. Abraço. Tchau. Um abraço.